Vamos trabalhar agora com a ideia de síntese aditiva. Quando trabalhamos com teoria das cores, sempre trabalhamos com essa ideia de síntese. Podemos também trabalhar com a ideia de paleta. Quando trabalhamos a ideia de paleta, nós temos as cores já pré-fabricadas, seja num tubo de tinta, seja os tojos do lápis de cor, cada cor tem especificação lápis específico. Claro que pode misturar lápis de cor também, mas a ideia de trabalhar com a paleta de cores é que as cores já estão prontas. Na síntese não é bem assim. Você vai trabalhar com poucas cores que, ao serem combinadas com diferentes intensidades, vão gerar todas as demais. Quando a gente trabalha com impressão, temos o que chamamos de síntese subtrativa, ou seja, o pigmento ele vai roubar parte da luz e aquilo que o pigmento deixar o papel refletir vai ser enxergado como cor. Por isso chamamos de síntese subtrativa, porque a síntese subtrativa é aquela em que os pigmentos subtraem parte da cor. Na síntese aditiva, nós trabalhamos a cor quanto luz mais diretamente. Pode ser a luz emitida diretamente para os nossos olhos, como um monitor, uma tela de celular. Pode ser a luz refletida a partir de um projetor que bate numa tela branca e reflete as cores sem alteração, como acontece no cinema. Então, nessa síntese aditiva, as cores elas estão no seu estado mais próximo à luz. E aí é importante entender como é que a luz tem essa relação com o fenômeno da radiação, do comprimento de onda, etc. A luz é uma parte do fenômeno da radiação, né, das ondas, que nós somos capazes de interpretar e gerar uma informação na nossa cabeça. Imaginemos o Sol. O Sol ele emite uma quantidade enorme de radiação. E dentro dessa quantidade enorme de radiação, nós temos vários comprimentos de onda. Os comprimentos de onda que são longos demais, por exemplo, ondas de rádio, nossos olhos não conseguem interpretar como luz. Por outro lado, quando você pega outros comprimentos de onda que são pequenos demais, por exemplo, a radiação gama, raio-x, eles são muito pequenos e nossos olhos também não conseguem captar como informação. O que nós de fato conseguimos captar como informação, ou seja, interpretar como cor, são determinados comprimentos de onda que nós chamamos de espectro luminoso. Como é que funciona isso? Qualquer comprimento de onda que esteja impossível de ser detectado por ser pequeno demais, ou seja, um comprimento muito curto, nós chamamos de ultravioleta. O comprimento de onda mais curto que conseguimos enxergar é o violeta. Qualquer comprimento de onda que seja longo demais para podermos enxergar, por ser mais longo que o vermelho, nós chamamos de infravermelho. O comprimento de onda mais longo que nós podemos enxergar é o vermelho. O espectro visível fica, então, entre o vermelho e o violeta. Assim, as três cores que são usadas na síntese aditiva são o vermelho, o azul violeta, não o violeta, mas o azul violeta, e o verde, que não só tem relação com os extremos do espectro visível e o ponto médio, que no caso é o verde, como também tem uma relação com a forma como nossos olhos captam a luz. Nossos olhos são especializados na captação de três comprimentos de onda, principalmente: os azuis, os verdes e os vermelhos. Dessa forma, a síntese aditiva foi desenvolvida pela interação dessas três luzes: vermelho, verde e azul. Temos aqui o vermelho, temos o verde e temos o azul. Se nós usarmos a combinação de duas dessas cores, teremos o que nós chamamos de cores secundárias, que já vimos antes serem as cores primárias da síntese subtrativa. Por exemplo, se eu pego o azul violeta e combino ele com o vermelho, nós temos o magenta. Se nós temos o azul violeta com o verde, nós temos o ciano. E se nós temos o verde com o vermelho, nós temos o
amarelo. E uma questão importante de ver é que as outras cores, elas são formadas por variações de intensidade, verde com vermelho, por exemplo. Nós podemos ter mais chegado para o verde, um verde amarelado, ou mais próximo do vermelho, como um alaranjado. Os dois na mesma intensidade, temos o amarelo. Podemos também explorar o que nós chamamos de área de penumbra. Penumbra é aquela sombra que não é a sombra total. A luz ela incide apenas parcialmente sobre uma área. Se eu chegar e colocar a minha mão aqui na frente, podemos verificar então nessa penumbra que nas áreas em que o vermelho bate com mais força é alaranjado. As áreas em que o verde bate com mais força é aquele amarelo esverdeado. E todas as nuances vão surgindo de acordo com a intensidade que ora uma cor, ora outra incide. Onde as duas incidem com a mesma força, nós temos o amarelo. Vamos fazer agora a mesma brincadeira usando o verde e o azul. Os dois juntos já vimos que é o ciano. Usando esse efeito de penumbra, nós temos o azul-violeta, onde apenas incide azul-violeta, o verde, onde apenas incide o verde, e variações entre as duas cores, de acordo com a intensidade em que cada uma delas vai incidir. Idem para o magenta. Podemos ver tonalidades de rosa, onde predomina o vermelho. Tonalidades de azul, passando pelo índigo e outras cores, onde o azul for predominante. Estamos vendo a luz branca porque ela está sendo formada pela soma das três cores da síntese aditiva. Bom, agora vamos ver essa relação entre luz e a superfície que vai refletir a luz. Quando nós temos uma superfície branca, ela vai refletir as três cores da síntese aditiva sem interferência. Então, vemos, por exemplo, aqui que não há interferência na reflexão da área branca da bandeira. Quando está refletindo sobre a área vermelha, o que a área vermelha faz? Ela vai absorver a luminosidade azul, vai absorver a luminosidade verde e vai refletir apenas a luminosidade vermelha. Se eu apagar a luz vermelha, o que vai acontecer? Ora bolas, o vermelho só sabe refletir vermelho, vai absorver as outras cores. Mesma coisa se fizermos com o verde, vamos dar uma olhada aqui. Então, esse verde está mais para um cinza escuro que para o verde. Por quê? O azul ele está absorvendo, vermelho está absorvendo. Quem ele poderia refletir? O verde estando apagado, e a mesma coisa se a gente chegar aqui e apagar o azul e deixar o verde. O que era azul, que era a calça do bandeirante e a calça do minerador, nós vemos uma tonalidade um pouco estranha, mal reflete o azul. Mas reflete um pouquinho, né? Está quase azulado. Por quê? Porque o pigmento ele sofre a ação do tempo. À medida que ele vai perdendo a sua capacidade de absorção, ele começa a refletir também outras cores. E é interessante ver que a faixa vermelha é justamente a mais intensa entre os pigmentos e é a que vira preto logo de uma vez. Porque é um vermelho tão vivo que ele de fato está absorvendo o verde, mesmo acendendo o azul de novo, ele não vai refletir nadinha de azul. É o pigmento que está em melhor estado.